Olá, amigos. Eu estou aqui com a doutora Elaine Noronha. A Elaine Noronha é advogada da Associação de Moradores do Jardim Paulista e está atuando num caso rumoroso aqui, que é uma ação de reintegração de posse que já levou dezenas de moradores e deve levar mais dezenas de moradores antigos que estão sofrendo bastante com tudo isso, que também está monopolizando os assuntos de Bertioga. Doutora, como é que está o caso hoje? O caso hoje é que a gente ainda não conseguiu impedir qualquer ordem de despejo. Por quê? Porque como é uma área que teve ações judiciais ao longo dos anos e teve paralisações ao longo dos anos, e por ter tido as audiências do GAORP, os juízes e desembargadores têm entendido que não tem mais o que ser discutido e que tem que ser cumprida a sentença. A gente, pela associação, a gente está com recursos, está com a ação aqui principal, e está com recursos para ver se consegue eliminar, mas, infelizmente, todas as liminares, tanto da associação quanto de clientes particulares meus, estão sendo negadas. Tem um detalhe, doutora, que essa ação já foi transitada em julgado, quer dizer, a sentença definitiva que está em execução na Vila, no Jardim Paulista. Isso, a sentença realmente transitou em julgado. E vocês, advogados, eu conheço outros advogados também, que estão tentando alguma forma de que o judiciário reveja esse caso todo. Por quê? Porque que a ação já foi transitada em julgado. Porque, assim, mesmo uma ação transitada em julgado, o que é um trânsito em julgado? É quando você não cabe mais nenhum tipo de recurso. Ela já se consolidou ao longo dos anos e não tem mais prazo para recurso nenhum, certo? Já passou todos os prazos que você tinha para cancelar essa sentença, então ela realmente está fixada no tempo, ela é imutável, certo? E é isso que é com base nesses argumentos que tanto a juíza aqui e os desembargadores alegam para não ter o despejo. Mas o que acontece? Mesmo uma sentença transitada em julgado, a questão central ela ainda pode ser exigível ao longo dos anos? O que significa? Uma sentença, ela tem que ser exigível. Para ela ser exigível, como é uma ação reivindicatória, ela tem aqueles requisitos fixos pela lei. E um dos requisitos fixos pela lei é que você seja proprietário da área registralmente, certo? O que acontece? Se você não tem um documento mais registral, você já não é proprietário da área. A sentença, ela foi dada com os acordos judiciais. Com os acordos judiciais, as pessoas reconheceram que eles eram proprietários da área. Mas para eles entrarem com essa ação, eles trouxeram a matrícula 9.200, provando que eles eram donos da área, certo? Mas o que acontece? Como veio a regularização fundiária que finalizou em novembro de 2020, ela encerrou a matrícula 9.200 por interesse social. Quando você encerra uma matrícula por interesse social, pela lei da regularização fundiária, o proprietário registral deixa de ser proprietário. E aí se cria dessa matrícula, ela se encerra, e se cria uma matrícula social, que é 95.100. Essa matrícula social, ela não é mais do proprietário. Ela unificou o bairro inteiro, que criou um núcleo. Na verdade, se chama núcleo pela lei. E ela criou um núcleo, juntou matrículas da 9.200 e matrículas do Danilo Lerner, matrículas do Roberto Pereira, e juntou documentos de outras pessoas e proprietários não identificados. Certo? São pessoas que eles nunca conseguiram identificar ou nunca conseguiram levantar documentos, que é o caso da quadra 5 e 6. E aí, unificou esse núcleo, virou a matrícula 95.100, que ficou com 7 quadras, e dela foi derivadas as matrículas individuais, todas sociais. Significa o quê? Significa que, quando você faz uma regularização por interesse social, se dá origem à aquisição originária da propriedade. O que significa? Você cria uma propriedade registral nova. E quem tem o direito? O núcleo ali constituído. Quem que é o núcleo? Os moradores de baixa renda, porque você só faz esse tipo de regularização para a área de baixa renda. Aí voltamos para a sentença. Ela existe, ela é válida, ela tem que ser cumprida? Essa é a questão. Ela é cumprível ou ela perdeu o objeto? O que significa perder o objeto? Eu não sou mais proprietário registral, certo? Pela regularização,
o registro tem que ser passado para os moradores ali que provarem que estão na área anteriores a 2016. Só interrompendo um pouco, eu lembro que você falou que o proprietário teria um prazo para contestar essa regularização. Isso. E não contestou. Não houve contestação. O que acontece? Quando o município ele faz uma regularização desse tipo, ele manda intimar todas as pessoas que têm documentos registrais da área. Por quê? Porque ele não está regularizando uma área de um documento só, ele está pegando núcleos e unificando ele, certo? Então ele mandou intimar o pessoal da matrícula 9200, mandou intimar o pessoal, né, do Danilo R, que tem uma documentação da quadra 6, se eu não me engano, 5 e 6, mandou intimar o Roberto Pereira, mandou intimar várias pessoas, certo? Mas a matrícula 9200 é a que tem a área maior. E esses proprietários registrais foram intimados. E saiu até no boletim oficial do município. O que significa isso? A prefeitura intima, lança no boletim oficial do município dizendo que vai regularizar a área por interesse social, conforme a lei. E se você quiser se opor, você tem 30 dias para fazer isso. Aí eles colocam lá um e-mail, eles colocam disponíveis telefones, e-mail, porque você vai se opor. Você é proprietário, certo? Você vai deixar regularizar uma área que é sua para aceitar moradores que você diz que é invasor? Então, eles nunca se opuseram à regularização. A regularização fundiária, ela foi feita, eles não se opuseram, certo? Mas está condicionada a pagar o proprietário registral por causa do processo judicial. E quando finalizou essa regularização fundiária, a prefeitura descobriu que a quadra 5 e 6 não pertencia à matrícula 9200 e que era de proprietários não identificados. Ao longo dos anos, desses processos, os proprietários registrais, o advogado que representa o espólio, sabia da regularização. Sabia? Porque ele tem que ter a assinatura dele no mapa da regularização. No mapa da regularização mostra que a quadra 5 e 6 não pertence a ele, tem assinatura de ciente. Entende? É o único dos documentos que tem assinatura nos mapas. Certo? Do advogado que representa a 9200, o pessoal da 9200. E, ao longo dos anos, primeiro que ele nunca informou para o juiz, ou para o juiz que estava na época, que tinha essa regularização. Segundo, que a prefeitura também nunca informou no processo que estava fazendo uma regularização de interesse social. E terceiro, que quando cancelou essa matrícula, que foi encerrada essa matrícula, também não foi informada. Por quê? Porque ao longo dos últimos 5 anos, foi todo mundo forçado a fazer acordo para reconhecer que a área era dele. Porque quando você faz um acordo judicial, você abre mão de qualquer direito. E aí, hoje, de novo, nós temos aí que desde 2020 essa matrícula está encerrada, a quadra 56 não pertence a ele, a gente só descobriu no final do ano, teve as audiências do GAORP, a gente questionou a prefeitura sobre a quadra 5 e 6, na época, na audiência do GAORP, a defensora pública questionou, mas a prefeitura disse que não tinha informação sobre isso e que teria que fazer um levantamento, sendo que a prefeitura tem ciência disso desde 2020. E aí o que acontece? Nenhum juiz analisou dentro do processo essa regularização e tem uma sentença que tem 10 anos. E aí o que acontece? Não temos como a juíza diz, não vou discutir a sentença, tem que cumprir. Então sim, uma sentença transitada de julgado tem que cumprir. Mas a questão é, como que você vai reintegrar, devolver uma área para quem já não é mais proprietário registral? Uma situação também é, essa área estava em litígio, essa regularização fundiária poderia ser feita com a área em litígio, com tudo que estava acontecendo? Então, em tese, quando você faz uma regularização fundiária, a questão do litígio ela é solucionada. Por que eu digo isso? Porque quando o município faz a regularização, ele faz com verba pública. Ele intima o proprietário registral, certo? Ah, mas existe um litígio sobre a área. Quem tem que indenizar esse proprietário? É os moradores ou é quem está regularizando a área? E para o procurador ou os proprietários não contestarem, é porque houve um acordo, teria havido um acordo. Eu entendo que houve um acordo porque a regularização está
está condicionada a pagar para ele. Só que na lei, se você vê a lei de regularização fundiária utilizada, não existe isso. Os moradores eles têm direito à aquisição originária da propriedade. O que é aquisição originária? Eles são os proprietários originais. Por que são originais? Porque eles cancelaram a matrícula, criaram uma matrícula nova e é a primeira propriedade, é o primeiro título registral. Entendeu? Então, é a aquisição originária da propriedade. Como que é uma aquisição originária da propriedade? Sendo que eu estou devolvendo para quem teve o título, que perdeu o título, que no caso é o proprietário registral. Mas, é o que eu falo, essas informações todas a gente só descobriu no início de 2025, final de 2024, mas já era no final do ano. Início de 2025 a gente começou a correr atrás de documentação, pressionar a prefeitura, fazer reuniões. Uma informação que a prefeitura tinha, ou que alguém da prefeitura deveria ter, que fez o mapeamento da área. Sim, a prefeitura tinha toda essa informação. A não ser que tenha pessoas incompetentes lá que... Então, a questão é que, sendo sincera, certo, faltou boa vontade do poder público na época. Por que houve uma regularização de uma área de litígio que é considerada particular? Se a regularização é do povo que mora no bairro. E por que não falaram que as guardas 5 e 6 estavam fora dessa... Exatamente. Exatamente. São muitos porquês. Porque, olha só, hoje nós temos um acordo judicial, a maioria dos acordos eles foram assinados no final de 2015, alguns em 2016, alguns em 2017, certo? Vamos lá, esse pessoal da 456, que assinou esse acordo, se soubesse disso em 2020, eles ainda tinham prazo para entrar com uma ação anulatória. Ou até mesmo uma ação rescisória. Por que eu digo isso? Porque a ação rescisória ela é de 2 anos, mas ela pode ser estendida até 5 anos o prazo, se tiver um fato novo modificativo. Então, assim, veja se e mesmo que tivesse passado todos os prazos, eu entendo que o município tinha que ter chamado as pessoas da quadra 5 e 6. Olha, identificamos que essa área de proprietários não identificados, vamos lá, traz a documentação, a gente vai analisar se vocês estão dentro dos requisitos, vamos entregar o documento para vocês, porque é nossa obrigação entregar o documento para vocês, e vocês vão discutir no processo judicial se isso é válido, se isso não é válido, vai levar para o juiz analisar. Poxa, a gente teria 5 anos aí para cancelar qualquer coisa, para entrar com ações, para essas pessoas brigarem com documentos. A gente só teve acesso a essa documentação da quadra 5 e 6, porque agora a prefeitura juntou no processo, em julho, se eu não me engano, uma documentação, porque o advogado do pessoal da matrícula 9200 processou a prefeitura para não dar título para ninguém. Você vê como é absurdo? Ora, se ele é dono da área, por que só a prefeitura pode dar o documento? Doutor, eu vou encerrar com você e me falar o seguinte. É uma batalha jurídica enorme que cada vez vai ficando mais complicado, mais complicado. E nessa complicação toda, as pessoas já estão sendo despejadas. Muitas pessoas, parece que 50 famílias já foram despejadas. Isso. Tem mais 50 ainda. Tem mais pessoas para serem despejadas. Hoje, ainda não tem uma data do despejo. Porém, eles disseram que a única coisa que a gente sabe é que essa semana não vai ser despejado. Porém, a orientação, porque teve uma reunião com a Polícia Militar já, que foi feita, né, na OAB, e nessa reunião o comandante disse que era para as pessoas tirarem as suas coisas agora, essa semana, porque a partir da semana que vem haveria uma data estipulada. A gente não tem essa informação de qual data seria. Tem pessoas dizendo que não vai despejar, tem pessoas dizendo que vai despejar, tem pessoas dizendo que é semana que vem, mas a gente realmente não tem uma data, certo? E dessa vez, o que a gente sabe é que não vai ser uma rua específica, vai ser pontos de algumas ruas, certo? Casas em algumas ruas. Então, assim, a gente não tem informação de todas as casas, a gente está tentando conseguir essa informação mais completa, porém, infelizmente, sim, essas pessoas vão acabar tendo que sair. Vai poder questionar na justiça? Pode-se questionar qualquer coisa,
Mas a questão é, depois que perdeu suas casas, como que retorna? Como que... Futuramente existe possibilidade futura ainda de acontecer uma reversão disso tudo? Então, eu entendo que depende. Hoje, a questão é quem é responsável real por indenizar esses moradores. Seria a prefeitura? É isso que a justiça vai ter que decidir. Os moradores, a própria família que eu entrevistei estava no imóvel há 35 anos. Exatamente. A Ivani Vilbreiro nasceu lá. Sim. Então, eu entendo que, assim, hoje, na verdade, a questão da indenização, ela é bem complexa. Por que ela é complexa? Porque eu entendo que houve uma responsabilidade do município e houve uma responsabilidade de quem? Do proprietário registral da matrícula 9.200. Porém, vai ter que a justiça analisar. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, a maioria dos casos foi que as pessoas simplesmente fizeram um acordo reconhecendo a propriedade. E quando você faz um acordo reconhecendo a propriedade, você abre mão do direito. Então, por isso que eu estou falando, é tão complexo que tem que ver a questão de quem acaba sendo responsável. Essas pessoas foram enganadas? Como que a gente prova o engano e como que a gente prova que aquele acordo não deveria ter sido feito? Entende? Porque é complexo. Porque o processo judicial, ele abre margem para você se defender. Você não se defende, você concorda. Aí vira uma sentença. E é por isso que a juíza está muito brava, né, com toda essa situação. Os desembargadores não querem olhar as provas novas por causa que tem uma sentença de 10 anos. Então a questão é, dá para entrar com o processo? Sim, sempre dá para entrar com o processo judicial. Agora, esse processo vai durar quanto tempo? Quem vai ser responsável? Entende? Então, assim, pela legislação, a prefeitura ela pode ser responsabilizada. Porém, o proprietário registral, eu entendo que pode também. Mas isso é uma questão que vai ter que ser analisada dentro de um processo novo. Ok. Então nós vamos finalizando, porque o caso ainda promete se estender um pouco mais. Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigada a todos.